sejam muito bem-vindos a mais um Bahia da Gente. E hoje a gente vai receber o músico Serafim Martins. Serafim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme participar desse programa que traz esses elementos da cultura baiana, da cultura brasileira, da arte, né? Da música, da literatura, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ah, que massa! Músico, professor, produtor cultural, conta um pouquinho pra gente da história de Serafim. Já são 33 anos, né, na área musical, trabalhando com a parte de música, com eventos também, trabalhamos muito com produção de artistas independentes aqui de Salvador. E nesses 33 anos, caminhamos, já tenho 532 músicas compostas nesse período. E comecei lá atrás, na década de 80, no final da década de 80, ainda pós-adolescente, dentro do movimento punk, muita gente não sabe, né? Tive uma primeira banda que se chamava Cogumelos Nucleares, que era uma banda antinuclear, antiviolência, anti-homofobia, anti-preconceito, já na década de 90. Nossa. E de lá para cá viemos caminhando com diversos projetos, né? E é uma felicidade, um desafio poder ter a arte, ter a música, ter a literatura como possibilidade de levar também novas construções de conhecimento para as pessoas, porque nem só as disciplinas tradicionais podem levar a esse crescimento, a um amadurecimento e essa aquisição gnoseológica. Eu acho que a arte também é uma das ferramentas que pode levar conhecimento não só para crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos eles. Perfeito, perfeito. Você fez uma colocação aí que me deixa super feliz ouvir isso enquanto mãe, né? O esporte e a arte, ele tem essa função na vida dos adolescentes, sobretudo, né, Serafim? Você falou aí que começou lá atrás, e aí eu queria que você fosse um pouco mais específico. Começou exatamente quando e o que te estimulou para essa área musical? O ano realmente foi... Eu sou de 70, né? Vou entregar aqui a idade. 1988 foi quando eu tive o meu primeiro presente de violão. Tem uma música de Raul Seixas que ele fala Minha Viola, né? Que eu sempre trago essa referência que o meu pai me deu de presente. E em 88 eu fiz as primeiras aulas com o nosso grande mestre, Benício Gonçalves, que é um dos mentores aqui de muitos alunos de música de Salvador, falecido infelizmente agora na pandemia, uma morte trágica. Mas aí a partir daí, em 88, eu comecei a compor minhas primeiras músicas. Talvez eu possa tocar primeiro aqui para vocês, se eu lembrar. E aí a Cogumelos Nucleares durou de 88 até 92. Fizemos alguns shows, apesar de durar 3 anos, nós fizemos poucos shows, né? Naquele período não tinha tanto espaço para música alternativa em Salvador. E é basicamente isso. Aí em 93 já pula para Sombra Sonora, que nós vamos entrar daqui a pouco. Ah, perfeito. O estímulo em casa mesmo? Ou isso na verdade, assim, minha primeira experiência com música, minha família, uma parte da minha família é de Santa Amaro, meu avô, né? Família Valverde. E o meu outro avô é espanhol, mas que é radicado em Salvador e fundou a Escola de Engenharia da Universidade Federal da Paraíba, de João Pessoa. Então a minha infância é dividida entre Cabedelo, que é uma praia da Paraíba, e Cabo Sul, que é uma praia de Santa Amaro. E meus pais não sabem se foi fabricado na praia de Cabedelo ou na praia de Cabo Sul. Eu acho que foi na praia de Cabo Sul que eu pulso a sardinha para a Bahia. Então, assim, a minha influência musical vem basicamente desses elementos da música nordestina, da chula, do samba de roda. Meu primeiro contato com o instrumento é o agogô, né? Tocando agogô nas rodas de samba de roda de Santa Amaro, em Cabo Sul, Acupe, Itapema, aquela parte do recôncavo baiano. E então esse estímulo rítmico já vem durante muito tempo. E os discos que eu escutava em casa, né? Todo mundo tem essa referência dos pais, Antônio Carlos Jocafe, Raimundo Sodré, Ney Matogrosso, que depois eu tive a oportunidade de tocar com eles, que eu vou dar continuidade. Boa, boa, boa. Interessante, né? Você já começou com os estímulos, mas era um estilo musical completamente diferente do que você introduziu, né? Você citou aqui que foi o punk, correto? Então você veio, a família era musicista já, a galera já envolvida nesse processo musical, mas você chegou metendo o pé na porta. Exatamente. Exatamente. Como a minha redescoberta da brasilidade dentro da música, da literatura, chegou mais ou menos na época do curso de filosofia, que eu também, né, sou professor de filosofia.
na área mais ligada à estética, mas como eu vim desses elementos rítmicos, percussivos, né, dos afro-nordestinos, samba de roda, chula, maracatu, coco, ijexá, embolada, toque de candomblé, eu com 17 para 18 anos, veio a fase da pós-adolescência, pré-rebeldia, né, aquela coisa mais contraventora, e o lugar que eu tinha encontrado que talvez me desse... Eu estou até com o Moicano aqui de novo, aí depois de 20 anos eu botei de novo na pandemia. Eu fui buscar esses elementos do punk como uma possibilidade de contravenção e de questionamento, né, de alguns valores pré-estabelecidos. Mas, como a gente falou, durou de 87 a 93. A partir de 93, aí eu já comecei a ter elementos do rock, fundamos a banda Sombra Sonora, quer deixar o próximo bloco? Eu estou caminhando cronologicamente. E tá dando um bocado de spoiler. Vamos segurar para você não falar o programa todo em uma resposta só. Mas você citou aí, quando você estava fazendo essa trajetória sua aí sobre Raul, você citou aí uma música dele, e eu sei que você teve uma banda cover de Raul, e eu sei por quê, gente. Porque meu esposo fala em casa sempre, ele tinha uma banda maravilhosa do cover de Raul, nunca igual eu escutei. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho e abusar um pouquinho e improvisar também. Toca um pouquinho de Raul pra gente. Toco. Primeiro falo, depois toco. Você que escolhe. Vou falar primeiro. Para poder ver com o cronograma. Então, assim, em 93 eu fundei a Sombra Sonora, que talvez seja a primeira banda de releitura de Raul Seixas da Bahia, né? Com a turma lá da Pracinha. E nós fazíamos um trabalho de pesquisa das músicas de Raul. Eu sempre gostei muito de trazer os elementos do lado B, o lado D, o lado Z de Raul Seixas, para trazer um pouco da obra do artista, que nem todo mundo conhecia, né? Com profundidade. Então nós fundamos essa banda em 93 e eu fiquei até 94 e meio, 95. Aí saí para fundar a próxima banda, que daqui a pouco vamos falar sobre ela, que é a primeira banda de afro-rock da Bahia, em 94, a Ataraxia. E aí nós decidimos fazer shows de Raul, mas dando uma roupagem com um pouco mais de originalidade e autenticidade, né? Tocando as músicas do mestre Raul Seixas, mas sempre botando um pouco da nossa identidade naquele projeto. E fizemos muitos shows aqui, o Fernando acompanhou esse período muito forte, era uma cena, a cena dos anos 90 é uma cena muito forte, né? De Salvador, talvez a cena que teve mais espaço para alcançar os espaços de shows, né? Tocando nos trios, tocando na Concha Acústica, Teatro Castro Alves, Pete, né? Que era da Encoma, Licergia, Diamba, Adão Negro, as bandas de reggae, Dois Sapos e Meio, a minha, cara, Ataraxia. Então, esse período foi um período de muita efervescência da música alternativa na Bahia da década de 90. Perfeito, vamos Agora de Raul. Vamos de Raul. Me pegou desprevenido, mas pensar uma boa dele aqui. A gente gosta né? assim, né, gente? Tocar um da lado Z. O oboé e as flautas soam, assim como os sinos ecoam, em ecos nobres procedentes do Oriente. Nada de novo no fronte, 13 vezes anteontem. Meu Deus, o invento da vela, Cinderela e Aladim, Abracadabra e Abramelin, Abra de Sésamo, James Dean, 9 fora 0. Al Capone, Bruce Lee, você pode também estar aqui na lista telefônica, lendo assim com a vela. A vela de cera, a cera pega fogo. E o fogo lá da vela, é o eterno coringa do jogo.
o Papai Noel, um presépio de papel. Confunde a quem não puder se defender. É 35 de aluguel, foi Algures Mozuléu, Violeta Parro e Né, que incendiaram Roma assim com a vela. Na rodoviária. Uau! Muito bom, Serafim. Você falou que participou de alguns festivais, em teatros, prêmios. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente e trouxesse a sua experiência enquanto músico, que trouxe pra gente uma história diferente com a música, que revolucionou, que meteu o pé na porta. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência dos festivais, dos prêmios. Isso, eu participei de alguns festivais importantes da Bahia e alguns até fora também. E um dos grandes festivais que promoveu praticamente muitos artistas independentes aqui de Salvador eram os festivais do Garage Rock, o Garage Festival, né? Que eram promovidos pela UV Comunicações. Eles lançaram essa turma toda que eu falei, Pete, Djamba, Adão Negro. Primeiro show do Planet Hemp aqui foi com a gente no Garage. Primeiro show da Nação Zumbi, que é a banda de Chico Sainz, né? Que Chico faleceu em 97. E o primeiro show da Nação Zumbi, depois da morte de Chico Sainz, foi o Rui Mascarenhas que trouxe, e nós tocamos com ele na Concha Acústica em 98. Eles estavam tristes no camarim, né? Depois da morte do mentor do projeto, e depois eles se reergueram e hoje é uma das maiores bandas do Brasil. E nesse Garage Festival, o que acontecia era um mês, todas as sextas e sábados, talvez fosse um dos maiores festivais do Brasil em número de bandas. Tinham 40 bandas, 50 bandas. Charlie Brown Jr., o primeiro show foi aqui nesse festival, o Planet Hemp, já citei, o Nação Zumbi e tantas outras bandas, Pavilhão 9, Racionais MC, todos eles eu tive a oportunidade de tocar também. Um outro festival muito importante, talvez eu colocaria esse no meu patamar mais alto, que foi o Festival do Circuito Cultural Banco do Brasil, que é aquele festival que você não manda o release para lugar nenhum, não manda fita para lugar nenhum, recebeu o telefonema. Boa tarde, tudo bom? Serafim, sou. Eu digo, você é o cantor da banda Mano Velho, né? Que eu tinha mudado da Ataraxia para Mano Velho. Eu digo, sou. Vocês foram selecionados para participar do Festival Circuito Cultural Banco do Brasil, para abrir o show de Ney Matogrosso pelas capitais do Nordeste do Brasil. Que maravilha. Eu fiquei encantado porque eu imito Ney Matogrosso desde os meus 3 anos de idade, né? Vocês não sabem, mas assim, eu sempre gostei muito dessa coisa mais performática, os elementos multimídia, né? Do teatro, da música, tudo junto. E meu pai dizia que quando eu tinha 3 anos eu era muito hiperativo, muito pintão. Só tinham 2 artistas que me faziam sentar na televisão e parar para assistir, que era Ney Matogrosso e Sidney Magal. Então, um dos festivais que eu participei, que é o Circuito Cultural, foi muito bom, tive a oportunidade de conhecer. Na verdade, eu sempre toquei com artistas que eu admirei durante um tempo, mas não como acompanhante deles, mas abrindo um show deles sempre com um projeto autoral meu, né? Esse com Ney foi a Mano Velho no ano de 2001. Então, talvez esses sejam os momentos mais importantes. E atualmente eu estou com uma parceria também com o Raimundo Sodré, que é das minhas influências de infância e que eu me tornei. Talvez uma das maiores felicidades para mim na arte, na música, é poder ter tido em algum momento a possibilidade de participar, ficar amigo, nem que seja um pouquinho, de grandes ídolos meus de infância, Sim. Que são Raimundo Sodré, Ney Matogrosso, Antônio Carlos do Jocafe e Ednardo do Ceará, que provavelmente vão estar no meu disco agora, né? Estamos costurando aí no meu novo disco. Mas chega lá, não conta. Gente, a gente vai para um pequeno intervalo e já a gente volta com mais Serafim. Estamos de volta com o Bahia da Gente. Hoje a gente está batendo esse papo gostoso aqui com o músico Serafim. Serafim, conta pra gente como foi a experiência de tocar no Carnaval de Salvador com a musa Daniela Mercury. Esse, eu não vou lembrar agora o ano qual foi, mas foram 3 anos seguidos que nós participamos, né? Nós tinha um projeto muito legal também no Carnaval, que ainda, se não me engano, ainda tem, que é o palco da Rádio Transamérica. Tocamos 2 anos, na época com algumas bandas daqui, que era o espaço para as bandas de reggae, de pop, de rock. E a Daniela, ela sempre muito generosa, né? Sempre muito criativa, original, inventiva.
talvez uma das artistas mais dessa nova geração, tirando os grandes mestres da Tropicalistas, como Capinã, que eu também toquei, esqueci de falar no último bloco passado, o Festival Ecodramas, foi um dos shows mais importantes para mim com o Tatal. Para mim é um dos maiores mentores do tropicalismo, Capinã, Alice Solomão e Tom Zé, né? Gil e Caetano também, mas esses são os mentores intelectuais, escritores. E ela durante 3 anos, ela fez um projeto magnífico, que era abrir espaço nos 2 últimos dias do Carnaval, no trio elétrico dela, para algumas bandas que estavam despontando na cena alternativa de Salvador. E esse ano nós fizemos com a Mano Velho, que foi minha primeira, segunda, terceira, minha 4ª banda. Aí foi a 2 Sapos e Meio, né, com o saudoso Peu, filho de Galvão dos Novos Baianos, que era uma banda também maravilhosa daqui, Diamba, e Márcio Melo também, que é um dos roqueiros mais, talvez depois de Raul Seixas, né, Camisa de Vênus, seja nessa ordem cronológica o cara do rock, assim, mais referência aqui de Salvador. E foi, assim, uma experiência muito grande, talvez, se não me engano, foi a primeira vez que eu toquei no trio elétrico. E o trio elétrico realmente você se sente meio um extraterrestre, assim, né? Você chega, você chega numa nave espacial e a energia das pessoas que vêm, assim, a arte em si, o palco, eu acredito muito como um movimento de troca, né? Assim, isso vem desde os gregos. O teatro grego, com os 4 teatrólogos gregos principais, Aristófanes, Eurípides, Sófocles e Ésquilo, eles desenvolveram essa coisa da arte, interconexão com o público, e até um certo elemento, o público fazia parte do espetáculo, ele construía com suas emoções e com seus elementos de criação o espetáculo com o artista. Aí Sócrates, né, que é o filósofo da razão, o filósofo da ciência, o criador da ciência, ele passou a estabelecer essa separatividade entre o palco e o espectador. O espectador deixou de ser o construtor da obra e passou a ser até o espectador. Só que no decorrer da história da humanidade, muitos artistas, muitos teatrólogos, músicos, compositores, atores, tentaram romper com isso. E eu talvez seja uma dessas pessoas de estar sempre interconectando com que o público venha. Por isso é que eu digo que no trio talvez tenha sido a experiência de maior força, de energia, de você estar andando com aquela nave espacial, com milhões de pessoas dançando, cantando uma música com você, se divertindo. Então, assim, essa foi uma experiência, assim, muito gratificante. Agradeço a grande Daniela, esse projeto dela. Pena que acabou, né? Mudou, as coisas vão mudando e durou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos. Superfly também tocou. Foi muito bom. Massa, massa. Vocês lembram que no começo do programa eu falei que era músico, professor, e vocês acabaram de ter uma aula de filosofia. Maravilhoso, maravilhoso. Voltando aqui, o Carnaval de Salvador já é diferente, né, Serafim? Cada ano muda, né? Todo ano muda. No trio, já é emocionante. No trio em Salvador, no Carnaval de Salvador, deve ser uma coisa de louco, né? Então, a experiência não tem igual, né? É incomparável. Já toquei em muitos palcos grandes, assim, mas o trio elétrico talvez seja... E nós somos baianos, né? Bahia com todo respeito, o baiano não nasce, o baiano estreia. É verdade, é verdade. Você já dividiu o palco com Daniela, assim como falamos agora, mas também dividiu o palco com vários outros artistas, como Lenine, Chico César, o próprio Ney Matogrosso, que você deixou aqui no primeiro bloco, que é fãzão dele, então já teve a oportunidade também de dividir palco com ele. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência de dividir palco com grandes nomes e se em algum momento da sua trajetória musical você imaginou que chegaria esse momento. Um momento de glória, né? Para as pessoas que buscam isso, né? As parcerias, né? Importantes. Exato. Com Lenine, nós tocamos 2 vezes na Bienal Nacional de Arte. Foi, na verdade, esse mesmo evento. Participamos com Lenine, Jorge Maltner, que também é um grande compositor daqui do Brasil, né? E Chico César. A Bienal era um evento que acontecia no Centro de Convenções, no Parque Exposições agora, tem tempo. Se não me engano, era no Centro de Convenções, e que trazia pessoas de todo o estado, né? Muitos artistas do teatro, da música, da literatura, da poesia e também da coisa dos movimentos políticos, né? Acadêmicos, políticos acadêmicos. E além de tocar, eu tive a oportunidade também de participar de uma mesa redonda com eles, esqueci o nome dele agora, o cara que escreveu o manifesto Caranguejos com Cérebro, que é o manifesto de criação do movimento Mangue Beat, né?
Então, assim, e ter tocado também com esses artistas, como eu te falei em algum momento, para mim é uma honra, porque muitos deles, Lenine e Chico César, são mais próximos de mim, né? Talvez uma geração e meia a mais, mas esses que são da geração de meu pai, né? Que estão na faixa dos 75 aos 85 anos, que é Antônio Carlos Jocafe, Ney Matogrosso, Raimundo Sodré e Ednardo, são meus grandes ídolos de infância e que se tornaram relativamente parceiros. E nesse movimento desse caminhar na música, imaginar é difícil, né? Você pensar assim, que lá quando eu comecei com o meu violãozinho, estava fazendo aquelas primeiras músicas, que eu fosse ter a oportunidade de estar participando assim, de alguns eventos com esses artistas já consagrados e bem conhecidos, mas eu acho que eu sempre gosto de fazer uma interconexão entre os tempos, né? Eu volto um pouquinho para a filosofia, que a gente divide muito presente, passado, futuro e sempre quer separar eles. Eu acho que a vida a gente tem que viver um pouco mais intensamente, os três juntos. Se você vive bem o agora, o presente, e você traz os elementos de crescimento ontológico e feliz do seu passado e faz uma perspectiva do futuro, você consegue estar mais consciente, se sentir mais realizado no seu momento atual. E se você fica muito no passado, dá aquela saudade. Se você fica muito no futuro, que hora vai chegar que não chega. E quando você traz os dois para esse agora, você consegue aglutinar a sua felicidade passada, as suas perspectivas futuras e aceitar o seu agora. Então, concluindo e confirmando, para mim, eu não esperava que tocasse com eles, mas de alguma forma já tinha um embrião ali, né? Sim. De crescimento e ainda tem muito caminho ainda, né? Ainda tem outros que eu quero tocar também que eu não toquei. Muito bom essa filosofia, eu gostei aí desse negócio de juntar os três, fazer esse presente, foi bem isso que você fez, então por isso, ainda que você não esperasse, já estava ali... O embrião. Exatamente, já estava ornado ali de uma forma ou de outra, né? Com certeza. Você tem um projeto com adolescentes, um projeto como professor de música de adolescentes. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente os desafios, que é... Primeiro que você implementou esse projeto em escolas daqui de Salvador, correto? E eu queria que você identificasse quais são os desafios trazer esse projeto para os adolescentes, o que é que você entende como importante nesse processo de aprendizado, de crescimento. Os adolescentes, eles estão na fase, saindo daquela fase infantil e indo para a fase adulta, mas já se achando adulto. Né? É um processo meio confuso ali, né? Difícil, delicado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Eu já estou também há bastante tempo na arte e educação, né? Quando eu comecei a tocar em 88, aí fiz as aulas particulares, fiz o curso de música da UFBA, o curso básico, depois filosofia, em 93, e a partir de 94 eu comecei a ensinar música, né? A dar aula de violão, guitarra, instrumentos de corda. E nesse processo eu fui me capacitando cada vez mais com uma metodologia específica para trabalhar. Eu, na verdade, trabalhei já com todas as idades dos seres humanos. Trabalhei com a musicoterapia, porque dentro do aprendizado musical você tem a musicoterapia que vai de 1 ano até os 6 anos, né, até a primeira infância, que é um trabalho mais lúdico, com dinâmicas de jogos e brincadeiras mais ligadas à música. Você tem isso é a musicalização. E a partir dos 6 anos, que seria, entre aspas, o momento da alfabetização, né? Que as crianças já começam a desenvolver uma capacidade psicomotora, um raciocínio um pouco mais lógico, você pode fazer a inserção da instrumentalização. Sim. Que aí da musicalização, que são vários instrumentos, a criança passa a ter contato com um instrumento específico, seja percussão, teclas, sopro, cordas ou peles. São as 4 categorias da música: teclas, peles, sopros e cordas, né? E o fole, né, que seria um tecla com sopro junto, que é a sanfona, acordeão. Mas assim, então, a partir dos 6 anos você começa com essa instrumentalização. É um desafio no sentido de que na verdade, uma possibilidade, eu até coloquei um pouquinho no início do nosso bate-papo, de você criar novas formas de conhecimento, novas aquisições de conhecimento para as crianças e adolescentes e pré-adolescentes, que não sejam aqueles tradicionais, né, das disciplinas básicas, matemática, física, química, literatura, todos esses elementos, mas através da arte, da música, você trazer também novas formas de construções gnoseológicas, aí volto de novo para a filosofia, gnose e logia, gnose é conhecimento e logos é discurso, então você trazer novas formas de conhecimento para... E nessa faixa etária,
que é uma faixa de formação de personalidade, né? Talvez, se a gente parar para analisar, da primeira infância até o início da primeira adolescência, é onde vai estar formatada a memória de conhecimento dessas crianças e adolescentes. Então, para mim, muito mais do que um desafio, é uma realização, porque nesse momento com as crianças eu venho para bastidores, né? Assim, não tem mais o artista Serafim. Tem os festivais das escolas que eu trabalho, que a gente realiza, então eu fico ali quietinho, tento tocar o mínimo possível para que eles apareçam, assim, toquem muito e talvez seja um dos momentos de maior realização minha, quando você vê um aluno que começou com 6 anos e depois participou de um ciclo tão grande comigo de 5 anos poder executar. Mas já trabalhei também com os pequenininhos de 1 ano, com musicalização e trabalhei com musicoterapia já também para senhoras portadoras de Alzheimer com 90 anos. Então, na educação assim, eu tive contato com todas as idades e talvez são momentos inexplicáveis de você ver um resultado e você ver a autoestima da criança sendo fortalecida, você vê alguns paradigmas, né, tradicionais sendo rompidos e eles conseguindo encontrar uma felicidade e uma força da autoestima através da arte. Esse é o papel da arte também. Perfeito. O papel de terapia também, né, Serafim? Muito bem. 2022, coisas novas, projetos novos. O que é que a gente pode esperar do artista Serafim? Desafios, né, pós-pandêmicos e vai e volta. E na pandemia foi bastante difícil, né? Eu não comentei que tudo isso que eu fiz eu sou autônomo. Os artistas autônomos, né? Ainda tem esse pormenor. Então, na pandemia, a área da arte foi a que mais sofreu, né? Com os fechamentos dos shows e os eventos presenciais, talvez porque são as coisas que trazem mesmo os elementos da criação e da aglutinação, né? E da aglutinação por isso é que foram proibidos os shows. Mas 2022 e 2023 estamos com alguns projetos. Eu estou hoje com 4 projetos musicais, né? Meio desafiador, todos interconectados, mas são projetos diferentes. Um projeto se chama Electric Jexá, que eu me permiti, depois de muitos anos, me abrir para música eletrônica e mesclar a minha música afro-brasileira com o eletrônico. Então, é um projeto com o DJ Rangel, meu parceiro, que fazemos os beats eletrônicos, as programações eletrônicas, junto com guitarra e percussão. Esse é um projeto que é o mais novo de todos, estreamos ele em fevereiro na festa de Iemanjá, que não aconteceu, né? Não pôde acontecer. Aí tem o Nordeste Experimental, que a gente vai estar gravando agora no segundo semestre, o primeiro EP autoral, com essas participações que eu coloquei sugeridas, que é um projeto de resgate dos movimentos estéticos, culturais e musicais do Nordeste brasileiro. Eu sou um pesquisador desses movimentos, eu venho desde o Norte, fiz uma turnê pela Unesco em 2019, toquei no Maranhão, Belém, Recife, Maceió, Sergipe, Salvador, retornando pelas cidades criativas da Unesco. E aí cada estado tem movimentos, né? Você tem o movimento Mangue Beat de Pernambuco, você tem o Massafeira do Ceará, foi criado pelo Adinado, Belchior, Fagner, uma grandiosidade de artistas. Você tem o Jaguaribe Carne da Paraíba, Pedro Osmar, meu amigo Pedro Osmar da Paraíba. Você tem o movimento armorial, né, criado por Ariano Suassuna, e que entrou Antônio Nóbrega, Antônio Madureira, e tantos outros músicos. Aí a gente tem o Under 90, que eu falo da Bahia, dessas bandas alternativas daqui da 90, Contraventoras. Aí você tem o Tropicalismo, mais para 70. Então, esse Nordeste Experimental seria uma influência de todos esses movimentos, mas trazendo um trabalho de músicas minhas, músicas autorais. Vamos estar gravando por um financiamento coletivo que chama benfeitoria.com, né? Depois vamos soltar divulgações também. E tem um outro projeto novo que eu também... Essa pesquisa com a música regional nordestina sempre foi muito forte. Eu botei também o forró de Serafim. Porque nesse período junino, né, a galera gosta de um chachado, do shot, do baião. Então eu fiz um projeto mais voltado para os ritmos, para as músicas juninas e fizemos o Forró do Rio Vermelho, agora recente. Então a gente tem a programação, a gravação do EP do Nordeste Experimental, a gravação do single do Electric Jexá, tem algumas datas de show no Pelourinho, na Teresa Batista, tem na Michelle's Pizza no Rio Vermelho, no Circuito Cultural, na Casa da Felicidade, Parador do Rio Vermelho
Tem uma Casa Nova, 111 House, lá em Lauro de Freitas. Eu não tenho as datas específicas aqui. Não tem problema, a gente vai deixar tudo aqui para vocês encontrarem esse artista maravilhoso por aí. A gente vai disponibilizar toda a sua agenda aqui junto com o programa, tá? Serafim, infelizmente, a gente está chegando ao final. Sempre fica com gostinho de quero mais. Mas antes, para a gente finalizar, eu quero bater uma bola com você, uma coisa bem rápida. E aí eu pergunto, você responde. Uma música... Esta música se chama Frio da Serra. É uma música do movimento do Ceará, do Ednardo e do Fagner. Um artista. Ney Matogrosso. Um sonho. Sonho. Que a população mundial possa cada vez mais respeitar diferenças, interagir dentro das diferenças, respeitando o movimento de cada um, e que a gente possa, talvez através da arte e da sensibilidade, da espiritualidade e da psicologia e da força, desenvolver uma humanidade um pouco mais unida, com mais respeito, com mais cuidado, com mais tolerância, né? Meu sonho é isso. O sonho de nós dois, então. Combinamos. Gente, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Serafim, foi um prazer ter você aqui no programa. E para a gente finalizar agora com chave de ouro, eu queria pedir uma música. Ótimo. Eu vou tocar uma música que vai estar no nosso novo disco, se chama Garangondé. Essa música foi composta na década de 90, lá em Cabo Sul, na praia de Cabo Sul, em Santa Amaro, e retrata um pouco da dicotomia entre a questão do homem e da natureza, né? Essa separação que surgiu no século XVIII com um filósofo chamado William Dilthey. Foi o cara que pela primeira vez criou as ciências da natureza e a ciência do espírito, as ciências naturais. Garangondé! Santa Amaro, perto de Cabo Sul, na ponta de Salbara, fui catar garangondé. Garangondé só de maré seca, pra fazer caldo de garangondé. Garangondé é um afrodisíaco puro. Garangondé levanta defunto. De madrugada, antes do raiar do sol, saí na praia de Garangondé. Samba com perna de Garangondé. Garangondé vai crescendo, vai brigando, porque quando ele cresce ele muda de casa. Ai, que saudade de Garangondé. Garangondé se esconde dentro do buzo. Pro homem não ver Garangondé, pra mulher não ver Garangondé. Pro homem não ver Garangondé, pra mulher não ver Garangondé. Maravilhoso. Obrigado.